Ora, quinta-feira, dia 26 de agosto, meus amigos, 5 diazinhos para o final do mercado, muita coisa a acontecer, muita coisa mesmo a acontecer, mas queria só, e aquela convocatória da seleção? Otávio, Gonçalo Inácio, umas carinhas novas, Diogo Costa. Comentem, digam o que é que acharam desta convocatória, sem insultarem o Otávio, por favor, que eu tenho visto insultos atrás de insultos ao pobre do homem, e o homem não tem culpa nenhuma. Mais um jogador para a nossa seleção, como o Lietzen, como o Pep, como o Deco, e tantos outros. Ora bem, mas vamos falar aqui um bocadinho de mercado. Vamos abrir com o Benfica, temos muita coisa de Porto, mas vamos abrir com o Benfica, e depois temos aqui Sporting, e depois embalamos e falamos tudo o que há para falar de futebol do Porto, e é muita coisa. Ora bem, Florentino, Benfica, vai ser emprestado ao Getafe, €500 mil já, opção de compra de 10 milhões de euros por 50% do passe, portanto é uma transferência muito interessante para o Benfica, que aqui avalia o Florentino quase em 20 milhões, recebe já €500 mil, pode vendê-lo por 10 e ficar ainda protegido numa futura venda de receber mais 50%, e falamos de um jogador que, apesar de nos últimos 2 anos não ter propriamente sido muito feliz, seja no Benfica, seja no empréstimo ao Mónaco, o que é certo é que é um jogador com um potencial muito grande. Portanto, é uma situação que está resolvida por parte do Benfica. Por falar em Benfica, Valentino Lázaro, falámos aqui ontem dessa situação de imprensa italiana dizer que já estava tudo mais ou menos acertado e que o jogador ia viajar e não sei o quê, mas hoje novas informações, Jornal A Bola avança que, até me esqueci de pôr aqui a música de fundo, entra agora, Jornal A Bola garante que não há, aliás, que o Valentino Lázaro só será reforço do Benfica se sair algum dos 3 defesas de direito que o plantel tem, que o plantel encarnado tem neste momento. Falamos de Gilberto, Diogo Gonçalves, André Almeida, sendo que depois ainda há o Tomás Tavares e o João Ferreira. Portanto, há muitas opções para aquela posição. Falava-se de um negócio de 8 milhões de euros num empréstimo de 2 anos, e estes 8 milhões era uma cláusula obrigatória no final desse empréstimo. Segundo o Jornal A Bola, citando uma fonte encarnada, é uma situação que é desmentida neste momento, portanto vamos ver se terá alguma tração até ao final do mercado. Temos 5 diazinhos para perceber isto. Agora, vamos falar de uma novela que é talvez a novela mais chata deste mercado e que pelos vistos vai agora ficar resolvida, e para o Sporting é bom porque livra-se, entre aspas, de um encargo financeiro bastante significativo. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. Sabe, assim não sou. Para! Eu te avisei várias vezes. Quem é você e o que faz aqui? É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o capataz. Adras Sporar, aparentemente, segundo o Jornal A Bola, já se despediu do Sporting e está neste momento na Eslovénia, prontinho para rumar ao Middlesbrough da Inglaterra. Aparentemente havia ali umas questões fiscais, umas questões de nacionalidade, toda uma confusão, até por causa desta questão de Brexit. Portanto, aparentemente está resolvido. O Sporar vai ser reforço do Middlesbrough. Quando é que será oficializado? Não há ainda grandes informações, há ainda uma outra aresta para limar, mas aparentemente é uma situação que está resolvida no Sporting. É um jogador que nós já falámos aqui inúmeras vezes, não precisamos de nos alongar muito mais. Emprestado no ano passado ao Braga, peso salarial relativamente significativo, e aparentemente vai mesmo para o Middlesbrough emprestado, com uma opção de compra de 8,5 milhões de euros. Portanto, é este o que se diz de Adras Sporar, e é depois aquela questão que nós também já falámos aqui dos objetivos: se fizer 15 golos ou se o Middlesbrough subir à Premier League, o jogador, essa opção de compra de 8,5 milhões de euros é imediatamente acionada. Portanto, parece que o Sporting conseguiu realmente resolver essa questão. Saltando para o foco do Porto, Jesus Corona, meus amigos, Jesus Corona vai animar este mercado. Portanto, depois daquela questão toda do Sevilha, dele ter sido dado como fechado e não fechado e papel, agora aparece aqui o AC Milan. Stefano Pioli terá pedido Jesus Corona, e como sabemos, o jogador que está em final de contrato, portanto o Futebol Clube do Porto tem aqui uma última opção para vender o jogador. Vamos ver se consegue ou não. O Futebol Clube do Porto quer os tais 13 milhões de euros.
e o Milan andará ali a rondar os 10 milhões. Portanto, vamos ver se isto vai conseguir ter ou não um bom fecho. O que é certo é que o Corona já está a jogar pelo Futebol Clube do Porto e sabemos da entrega do Corona e, portanto, independentemente do que acontecer, eu acho que o Futebol Clube do Porto ficará feliz se por um lado tiver, entre aspas, ficar com o Corona neste último ano, terá um dos melhores jogadores do nosso campeonato, sem sombra de dúvida nenhuma. Se vender, realiza um pequeno encaixe financeiro que realmente não está igual ao valor do Corona, mas tendo em conta aquilo que é o mercado, sabemos o que é que pode acontecer. E depois há a questão de depois de poder sair no final de contrato, e o Futebol Clube do Porto já nos mostrou que não é muito adverso a essa situação. São inúmeros os casos de jogadores importantes que saíram no final de contrato. Dizer ainda que ainda no Futebol Clube do Porto o Spartak Moscovo do Rio Vitória ainda não esqueceu o Manafá, já ofereceram 7 milhões de euros, como nós já falámos aqui, foram recusados. Agora, com esta condição de suplente de João Mário, pode haver aqui a abertura do Futebol Clube do Porto voltar a ouvir propostas do Spartak de Moscovo em relação ao Manafá. Dois sedentários do Futebol Clube do Porto já estarão colocados. Falamos do João Pedro e do Everton. João Pedro, lembram-se daquele lateral direito? Pronto. Aparentemente vai continuar no Brasil. Ele esteve na última época e meia emprestado no Bahia e aparentemente vai ficar no Corinthians, este internacional sub-20 pelo Brasil. Já o Everton vai, em princípio, desvincular-se em definitivo do Futebol Clube do Porto e, ao que tudo indica, vai regressar ao Portimonense, o clube onde se lançou no futebol português. Para fechar o assunto do Futebol Clube do Porto, dizer ainda que o Moreirense está muito perto de garantir Romário Baró, ainda que tenha a concorrência da Belenenses SAD e do Santa Clara. O jornal A Bola garante que o Moreirense é mesmo o principal candidato. E que só não está neste momento fechada essa situação por causa da questão do Sérgio Oliveira e do Vitinha, que podem retirar opções a Sérgio Conceição, e isso obrigaria o treinador a reconsiderar a permanência de Romário Baró. Ainda no mercado nacional, Rafael Camacho é reforço da Belenenses SAD, emprestado pelo Sporting, extremo de 21 anos, não há opção de compra. É um jogador que já teve a sua oportunidade no Sporting, não conseguiu agarrá-la, esteve depois também no Rio Ave, onde a espaços conseguiu mostrar algumas coisas, mas também não conseguiu ser propriamente um jogador muito consistente, e portanto agora tem mais uma oportunidade, neste caso na Belenenses SAD, uma equipa que com certeza ainda vai mexer bastante, já recebeu o Carraça também, e que vai mexer bastante porque aquele plantel precisa realmente de uma injeção de qualidade e dos jogadores. Lá para fora, Joaquim Correia é o mais recente reforço do Inter para a temporada. O jogador oficializou a contratação e é um empréstimo com uma cláusula de compra obrigatória. Falam-se em 30 milhões de euros. Neste momento, o Alásio recebe já 5 milhões de euros, com mais um em variáveis, já para esta temporada, e depois há uma opção de compra de 25 milhões de euros que o Inter irá pagar ao longo de 3 anos. Portanto, é o Inter a tentar fazer ginástica com as dificuldades financeiras que sabemos, e sabemos que o Simone Inzaghi, que foi treinador do Correia na Lazio no ano passado, pediu o Joaquim Correia para reforçar o plantel do campeão italiano, que, como sabemos, perdeu alguns jogadores importantes, o Hakimi, perdeu o Lukaku, e, portanto, reforçou-se com o Correia, já tem também o Dzeko. Em Espanha, duas notícias relacionadas com o Betis. Primeiro, o William José é reforço do Betis para a nova temporada, emprestado por 1 ano por parte da Real Sociedade. Não sabemos se há opção de compra ou não, mas aparentemente, segundo a imprensa espanhola, haverá um entendimento para uma opção de compra. Não sabem ao certo o valor. E depois, em relação ao William Carvalho, jogador do Betis, que estranhamente não joga na equipa do Betis, fala-se do Norwich City como um dos pretendentes. Sabemos que ele também já foi associado ao Benfica e ao Wolverhampton, portanto vamos ter de esperar para ver o que é que vai acontecer ao médio de 29 anos, que nos últimos anos não tem jogado muito, ainda foi ao Campeonato da Europa, mas ainda hoje não foi chamado pelo Fernando Santos para estes 3 jogos, ainda só fez uma partida nesta época. Também o Betis não fez muitas mais, mas mesmo nessa partida ele não foi titular. Agora estou na dúvida se foi titular ou não, e vamos já retirar essa dúvida, vendo que ele jogou 21 minutos e no primeiro jogo nem sequer foi utilizado. Portanto, há aí essa questão. Ainda em Sevilha, mas na equipa de Roland Lopetegui, o Sevilha, mais um reforço, o 7º reforço da temporada. Falamos de Thomas Delaney, que chega do Borussia de Dortmund, médio dinamarquês, assinou por 4 temporadas, e o Sevilha terá pago um valor entre 6 a 7 milhões de euros pelo médio de 29 anos. Ora, o Sevilha, que é uma equipa que quer tentar aproximar-se do Atlético e do Real e do Barça,
investiu bem neste mercado, ainda vamos ver se não vai atacar o resto dos Corona, mas para já Dimitrov, Montiel, Amador, Rafa Mir, Lamela e Augustinsson são os reforços. É verdade que também perdeu um jogador importante da época passada e sabemos disso, e portanto também perdeu essa arma de ataque que era o Bryan Gil, que saiu para o Tottenham e no negócio do Lamela, mas ainda assim tem aqui vários reforços. Ora bem, e para terminar, meus amigos, Cristiano Ronaldo, o jogador aparentemente já tem acordo com o Manchester City e não será difícil o City chegar a acordo com a Juventus. Segundo o jornal AS de Espanha, os Citizens e o capitão da seleção nacional já têm um acordo alcançado na noite de quarta para quinta-feira, e a transferência está mesmo por horas e falta apenas que os campeões ingleses e a Juventus negociem e decidam qual o jogador que vai ser incluído na troca. O City queria que fosse... há coisas que eu não percebo. O City queria que fosse o Raheem Sterling, enquanto a velha senhora queria que fosse o Gabriel Jesus. E eu, claro, né, fã de Cristiano Ronaldo, como não poderia ser, mas dar o Sterling de 20 e poucos anos para ter o Ronaldo, não sei, é uma decisão complicada, vamos ver. Fala-se de segundo a mesma informação, segundo o mesmo diário, Jorge Mendes já está reunido com a Juventus e vão aqui decidir o futuro do jogador. Fala-se aqui em 30 milhões de euros pelo Cristiano Ronaldo. Ora bem, vamos ter aí 5 dias muito quentes. Sabemos que o City falhou a contratação do Messi e falhou também a contratação do Harry Kane, e quer naturalmente fazer aqui um splash no mercado. Está ainda a tentar resolver a questão do Bernardo Silva, portanto vamos ter 5 dias absolutamente loucos de mercado. O 00 vai estar ligado a isso. Nós aqui no podcast Mercado Flash vamos estar sempre com vocês todos os dias. E portanto já sabe, pode nos seguir em todas as plataformas podcast, pode-me seguir a mim no Twitter, meu nome é Igor Gonçalves, e sim, estes últimos 5 dias vão ser os mais porreiros do verão.